um misto de muitas emoções, porque em 20 anos de história, nós passamos por projetos fantásticos, pessoas que se conectaram nesse percurso todo, então eu digo que é uma sensação de dever cumprido e ao mesmo tempo de muita responsabilidade, porque o sonho ainda está em construção. A ideia do Instituto, na época, na realidade, era a ideia de uma associação, né? Associação de bandas de fanfarras, e surgiu de um grupo de instrutores de fanfarras. A demanda nossa da época era fazer com que a música na escola, através de instrumentos de bandas e fanfarras, que esses instrumentos não fossem apenas para um evento, que fossem utilizados no cotidiano das aulas, no dia a dia das escolas. Então a demanda principal era ter música nas escolas. É sempre um desafio, em qualquer contexto, a união de pessoas e que essas pessoas estejam todas elas unidas e próximas, né, do mesmo desejo, da mesma vontade de realizar. E naquele momento nós tínhamos um grupo de professores que estava muito afim de fazer com que a música fosse realidade na cidade, nas escolas. E o contexto daquele momento era essa dificuldade de convencer gestores. E o Araxá nasce desse esforço e continua nesse esforço, hoje com um grupo que também se une em torno de projetos comuns e montar projetos sociais, trabalhar com isso. Sempre também tem o desafio financeiro. Então, buscar projetos, buscar recursos, continua sendo um grande desafio. Mas também é superado hoje no Araxá, a gente tem uma equipe fantástica que consegue realizar esses projetos todos. Nós procuramos o Instituto Araxá para nos ajudar a entender certinho como é que funcionavam os convênios, né? Com o atendimento lá do Joel, veio todas as informações que eram necessárias para que a gente chegasse aonde nós estamos hoje, né? Com vários projetos em atividades, mas principal o primeiro, né? Que foi o Ciclistas do Futuro, uma escolinha de BMX, onde nós iniciamos crianças de 5 a 13 anos. E com o apoio do Araxá a gente conseguiu adequar o nosso estatuto, formular os projetos, né, com todo o apoio da instituição. E até hoje, qualquer dúvida e qualquer outra ação que a gente vai tomar, sempre a gente procura o Joel no Instituto, o Araxá, para nos instruir com as nossas ações que nós estamos propondo a fazer futuramente, né? Sempre nos apoiou e nos estimulou a colocar o que nós tínhamos na cabeça no papel e que saísse do papel e viesse, né, para as pistas, para as quadras, e agora também dentro das escolas também inserindo o ciclismo, que é um sonho que a gente tinha e graças a Deus conseguimos. Eu sinto que o Araxá me mudou bastante, desde que eu ouvi pela primeira vez sobre o Araxá em 2021, quando eu fiz o Capacita. Foi um momento bem delicado, porque era pandemia, e a gente fez basicamente tudo por Meet, mas me deu um propósito, né? E também depois fazendo a oficina de teatro. Desde o momento em que eu entrei no Araxá, não tem outra palavra que eu possa usar para descrever a não ser feliz. Eu me sinto feliz no Araxá, com as pessoas do Araxá. Eu fiz amizades maravilhosas lá dentro. Eu sinto que é um lugar que eu posso ser criativa, eu posso ser eu mesma, eu me sinto confortável. E não tem, assim, sentimento melhor do que esse, assim, você saber que você tem um lugar que te traz oportunidades, que agrega na sua vida e ao mesmo tempo te faz bem. E é assim que eu vejo o Araxá pra mim. Então, me mudou bastante e me trouxe muitas coisas boas. Nós inicialmente achávamos que ter música era suficiente para uma transformação ou para novas oportunidades, é muito importante sim, mas nós fomos percebendo que tinha uma questão a mais, né? Então, conforme nós fomos aprofundando, conhecendo os alunos, conhecendo as famílias, nós fomos nos aproximando cada vez mais da política pública de assistência social. E aí nós alteramos o foco, né, da instituição, aí surgiu a proposta do Instituto Araxá, trabalhando ainda com cultura, mas observando a educação, a cultura, a educação popular como parte de um todo dessa política de assistência social. Hoje o nosso objetivo central é escutar as comunidades e a partir dessa escutativa a gente incidir nas políticas públicas, nas nossas atuações dentro dos conselhos de políticas públicas, nas conferências e nos espaços onde a população é chamada, as instituições são chamadas para darem as suas percepções a respeito da realidade local. Nossos processos são baseados em processos da educação popular, com que os nossos projetos eles aconteçam a partir das pessoas para as pessoas.
continua sendo preponderantemente dentro da assistência social. Então, seguindo as 3 linhas da assistência social, a assessoria, que é o nosso projeto Sua Causa, Nossa Causa, no qual a gente presta assessoria para movimentos sociais, lideranças e associações. E aí o nosso atendimento, que é baseado em públicos prioritários. Então, nós atuamos com criança e adolescente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço tipificado da assistência social. Com juventude, nós temos 2 projetos hoje. O Arte por Toda Parte, que é a qualificação profissional no ramo do audiovisual. E o Araxá de Todas as Cores, que é um projeto de suporte psicológico e de defesa de direitos para a comunidade LGBTQIAPN+. E o nosso último projeto, que é o mais recente, que é o EdPop Mulheres, que é o projeto baseado na escuta qualificada das lideranças, das mulheres que atuam nos territórios para incidência na política pública e nos espaços de poder e decisão. Esse projeto, então, falando um pouco de futuro do Instituto Araxá, é o projeto que nos levou para o estado inteiro. Hoje a gente atua em 5 regiões, do meio oeste para o litoral, e para o ano que vem a gente já tem a perspectiva de atuar em todo o estado de Santa Catarina e no sul do Brasil. Eu cheguei aqui, acho que estava já no final da pandemia. E eu, como eu vim assim do Rio Grande do Sul, não conhecia nada. Meu marido lá começou a trabalhar e ficava eu em casa e as minhas filhas até se organizar, né? E aí eu olhei no Facebook e estava escrito que tinha curso de confeitaria artesanal e mídia digital. E estava escrito Araxá. Eu, Araxá, onde é que é isso? Aí andando para lá, andando para cá, fui subir ali que na época era ali na Passarela. Logo enxerguei o Araxá bem do lado ali do sindicato. Aí eu fui muito bem recebida pelo Diego. O Diego, super legal, conversou, falou sobre o curso e eu falei da minha filha. E ele falou que tinha vaga para ela, tudo para mim. E a gente, né, começou ali a frequentar. E para mim, assim, o impacto, o que foi bom? Cheguei numa pandemia que eu estava isolada, não conhecia ninguém. Fiz amizade na confeitaria artesanal. E aprendi muita coisa. E a minha filha, como a gente chegou aqui e ela sentia muita falta da família, ela andava muito isolada. A mídia digital foi bom, porque ali na mídia digital a professora ensinou a fazer currículo, ensinou a Júlia a ser mais comunicativa. E ela depois começou a trabalhar lá nas Havaianas de vendedora, trabalhou super bem, porque ela foi desenvolvendo, sabe? Então, para mim, assim, foi excelente. Olha, eu amei, eu sempre digo, o Araxá para mim é a segunda casa, né? É a segunda casa. E eu gostei muito, que eu aprendi muita coisa, foi a confeitaria artesanal que eu fiz pilates também, a gente fez yoga, teve yoga também, a gente fez curso de design de sobrancelha, eu nem sabia fazer a minha, aprendi no Araxá. O impacto foi um impacto muito positivo na minha vida, um impacto que nem eu esperava que fosse acontecer, porque eu fui para o projeto para fazer pilates e encontrei uma roda de conversa entre mulheres. Eu passava por um momento até complicado comigo mesmo, na minha vida, um pós-pandemia, sem trabalho, né, em casa. E ali foi onde eu encontrei um suporte que me fez me ver como mulher e criar pensamentos positivos, né? Já que eu me sentia triste até, numa situação assim que não tinha motivação. E ali eu vi o meu momento, porque eu saía de casa com uma criança pequena, né? Minha filha, e daí só via as pessoas da minha casa. E ali eu via um momento para mim sair de casa, uma coisa fora do que eu vivia, né? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, porém
estando em casa, só com criança, sem trabalho, aquilo estava me entristecendo um pouco. E foi ali também que eu conheci, daí fui chamada para fazer o projeto de Mulheres Empreendedoras, que olha, eu só tenho a agradecer porque foi quando eu me vi mulher empreendedora, foi ali que eu fui reconhecida, né? Então ali me deu uma motivação, um apoio que a gente necessita. Eu acho que as mulheres precisam de apoio, né? Que às vezes a gente nem acredita na gente, né? Então quando acredita na gente, isso motiva mais a gente. E aqui nesse espaço que a partir de 2026 o Instituto Araxá vai construir novas histórias. Nós viemos para o território do Alto São Bento, um território que tem uma demanda reprimida de mais de 1.500 crianças e adolescentes sem opção do contraturno escolar. Aqui também nós vamos poder triplicar os nossos atendimentos para pessoas idosas, mulheres e para a comunidade LGBTQIAPN+. Nessa nova etapa, nós vamos continuar produzindo muito conhecimento coletivo, promovendo a autonomia dos nossos usuários e estimulando para que todas as pessoas estejam no lugar mais alto de suas existências.